Fala Viking, tudo bem? Eu sou Leonardo Fioretti, sou o fundador da marca Viking e hoje nesse vídeo eu vou falar sobre fator de crescimento. Um dos produtos com a maior demanda de mercado nesse nosso nicho de mercado em cosmético masculino. E a Viking, como ela tem propósito de sempre trazer produtos inovadores, revolucionar todo esse mercado, nós trouxemos o nosso fator de crescimento, que é um produto também que o pessoal tem muita dúvida, né? Quer deixar a barba crescer, muitas vezes o cabelo crescer, ou preenchimento de falhas. E um produto muito conhecido nesse mercado, que o pessoal sempre pergunta com a gente, sempre tem esse efeito comparativo, é o minoxidil. O minoxidil é um medicamento vendido nas farmácias que estimula, na verdade, o crescimento ali de barba, de cabelo. Na verdade, o minoxidil ele é um remédio para o coração, né? Para cuidados ali com o coração, de saúde e tudo mais. E o efeito colateral do minoxidil, desse medicamento, um dos efeitos colaterais dele, é o crescimento de pelo, né? O crescimento dos fios. Então pode ser sobrancelha, cabelo, barba, o crescimento de pelo em geral. Tá? Então o pessoal utiliza muito isso na medicina para o crescimento de cabelo, para o crescimento dos fios ou estimular muitas vezes um preenchimento de falha. Porém, a eficácia do uso desse produto ela é muito baixa comparado aos produtos que usam tecnologia e são específicos para isso, tá? É específico para o crescimento da barba, específico para o crescimento de cabelo. Então tem um grande diferencial. Hoje o minoxidil, por exemplo, ele alcança na média de 50% de eficácia, ou seja, 50% das pessoas que utilizarem esse medicamento terão sucesso ali, terão realmente um preenchimento de falha, terão um volume, um aumento aí no crescimento de barba e de cabelo também. E 50% não vai ver nenhum resultado, tá? Então isso é eficácia. Aqui na Viking nós trouxemos o nosso fator de crescimento com um ativo que é o Tricogen VEG. É um ativo da BASF, é o ativo de maior eficácia da BASF, de maior performance, maior tecnologia. É um ativo que tem há mais de 10 anos já no mercado e todos os outros lançados depois dele, eles não conseguiram alcançar de fato ali a eficácia do Tricogen VEG. Então, o nosso fator de crescimento, ele é a base de Tricogen VEG, esse é o nosso ativo principal, que vai potencializar e estimular o crescimento de novos fios. E como isso funciona? Antes eu vou explicar para você como que funciona o crescimento de um fio e a queda dele também, e depois eu vou ensinar aqui também como que você pode escolher um melhor fator de crescimento, o melhor tônico também de crescimento. Será que tem esse nome? Vamos começar falando inclusive dessa diferença. O que é um tônico de crescimento e um fator de crescimento? São coisas completamente diferentes. Um tônico de crescimento é um produto voltado à saúde do fio. Tá? Ele vai cuidar da saúde do fio. O produto chamado de fator de crescimento é um produto que ele vai estimular o crescimento do fio. Então são coisas diferentes. Se você procura crescimento do fio, aumento, né, da espessura desse fio, que é muito importante também no crescimento dele, deixar ele mais saudável, você está procurando na verdade um fator de crescimento e não um tônico. Se você só quiser cuidar do fio que você já tem, você procura então um tônico de crescimento para o mercado que ele vai cuidar naturalmente do seu fio. Então, vamos lá. O fio, ele funciona, ele tem 3 fases, tá? O fio, ele nasce do folículo. O folículo é como se fosse a casinha ali do fio, vou tentar explicar de uma forma mais fácil. É como se fosse essa casinha do fio. E o fio, ele é uma proteína. Toda a estrutura de um fio, de um pelo, seja da barba, sobrancelha, cabelo, ele é uma proteína. Então, no folículo, ele tem 3 fases. A fase anágena, que é uma fase onde o folículo está promovendo ali a síntese de proteína, ele está super bem, então imagina que esse folículo ele está jovem, então ele produz muito fio, tá? Então essa fase é uma fase muito boa para o crescimento do fio. A fase catágena, tá? Que a fase catágena ele está começando a ficar mais lento ali, e a fase telógena. A fase telógena, o fio ele já está muito fraco, o fio ele vai começar a diminuir porque ele já não tem mais essa síntese de proteína igual a fase anágena, e esse fio ele vai afinando, porque ele não recebe mais nutrientes até que chega o momento da queda, tá? E essas fases, elas são muito comuns aí, todos os dias, inclusive, no seu couro cabeludo ou na sua própria barba, no seu rosto. Então, como funciona? No dia a dia, 84% em média dos seus fios, eles estão na fase anágena, nessa fase que ele está produzindo, ele está crescendo ali. 1% em média dos seus fios
eles estão na fase catágena, que é essa transição da fase anágena para telógena. E na média ali de 14, 15% dos fios, eles já estão nessa fase telógena e aí que nós temos a queda dos fios. Então isso é na média de 50 a 100 fios, vamos falar assim, de cabelo e de barba ali em um dia, que é normal essa queda. Agora, se você tem uma genética para não ter barba, uma genética também que você tem esse aumento de hormônio que vai prejudicar a alimentação desse folículo, dos nutrientes do folículo para ele se desenvolver, então você tem uma genética para calvície ou até mesmo uma genética para o não crescimento de barba. E é aí que a gente vai trabalhar, tá? Então, esse ativo, o Tricogen VEG, o que ele faz? É um tricogen, então ele tem 3 ações. O minoxidil, vamos fazer esse efeito comparativo, o minoxidil ele tem o objetivo de dilatar os vasos sanguíneos que alimentam esses folículos, levando mais nutrientes ali para o fio e o folículo que se vira lá depois para poder reconstruir esse fio. Então, isso é o que o minoxidil faz. O tricogen, uma das ações dele é também, ele vai criar essa vasodilatação, tá? Desses vasos sanguíneos que alimentam o folículo, ele vai melhorar essa alimentação do folículo, ele vai levar mais nutrientes ali por estar estimulando a circulação sanguínea na região. Uma segunda ação dele é o aumento da síntese proteica. Isso é extremamente relevante para um ativo. Porque, além dele levar esses nutrientes para o fio, para o folículo, na verdade, ele vai estimular essa síntese proteica. Ou seja, se o fio ele vai afinando até ficar muito fraco e ter a queda, ele começa a estimular a síntese proteica, ele começa a produzir proteína, ou seja, ele começa a engrossar de novo, ele começa a encorpar, trazer volume para esse fio, evitando a queda. Então esse fio que já está fraquinho, esse ativo ele vai trabalhar para engrossar também esse fio, tá? E aí, se você tem às vezes uma região de barba com pelos muito finos, então esse ativo ele vai trazer para você o aumento da espessura também desse fio, ele vai deixar ele ainda mais forte, tá? Evitando ali a queda. E uma terceira ação é o aumento do metabolismo dentro desse folículo. Então ele não só aumenta essa circulação de sangue, levando mais nutrientes, faz a síntese proteica, faz o fio ali, como ele também acelera todo esse processo, ele acelera as células ali nesses trabalhos, que é o aumento do metabolismo. Ou seja, esse fio que ele está nessa fase telógena, que muitas vezes você tem essa queda, né, ou de cabelo, ou de barba, ou não tem muita barba, muitas vezes os seus folículos, a grande maioria, você não tem 15, 14% na fase telógena, você tem uma porcentagem muito grande, que é por isso que você não tem esse desenvolvimento, muitas vezes, do crescimento dos fios. Então, com esse ativo, com o Tricogen, você vai conseguir levar todos os seus folículos ali que estão nessa fase telógena, que é essa fase do não desenvolvimento do fio, para a fase anágena, que é essa fase que ela vai estimular o crescimento do fio, tá? E diferente de outros tônicos ou fatores de crescimento que você encontra muitas vezes no mercado, o Tricogen VEG ele é um ativo biológico. O que isso significa? Que você pode aplicar, você pode estar exposto ao sol, não tem problema nenhum, e também depois que você tiver realmente o crescimento da sua barba, encorpar, ter uma barba mais grossa, mais volumosa, ele não tem um efeito rebote. Tá? Porque muita gente pergunta, fala, tá, eu vou ter algum efeito rebote? Não, não vai ter efeito rebote porque ele é biológico. Então, uma vez que isso começa a acontecer, dali para frente você já estimulou, você já levou esse fio da fase telógena para a fase anágena. Então, você vai ter um crescimento natural e saudável ali do seu fio. E vale lembrar também que o Tricogen VEG, ele é um ativo totalmente natural, tá bom? Então, ele é um blend de compostos naturais que a gente chega nessa formatação de um ativo complexo, extremamente performance. Ele vai entregar muito desempenho ali para o produto. Um outro detalhe que também é muito importante, dentro do fator de crescimento Viking, nós temos o Tricogen VEG, que ele é o ativo principal, como eu já falei aqui, mas o Tricogen VEG ele só funciona de 5 a 10% de concentração e a partir de 10% de concentração no produto, o seu corpo ele não vai ter nenhum outro desempenho a mais. Tá? Então, nós trabalhamos com 10% de concentração nesse produto. Então, o que é o fator de crescimento da Viking? Ele é um produto à base de gel, com um ativo principal, o Tricogen VEG, que a gente traz para esse produto, a 10% de concentração. Ou seja,
concentração máxima, entrega máxima, alta performance dentro de um produto. E esse produto, como que você também aplica ele? A gente vê muitas vezes o pessoal falando no mercado para não ter desperdício desse produto. Então você precisa, em média, fazer 4 aplicações na válvula do produto para você chegar no uso ali de 1 ml, em média, que nós temos, né? Então, como que eu utilizo esse produto? Qual é a utilização correta para o fator de crescimento Viking? 1 ml ao dia. Posso aplicar 2 vezes ao dia? Pode aplicar 2 vezes ao dia. Você sim vai ter um aumento da velocidade, do desempenho e da entrega de resultado do produto. Nós temos também as eficácias desse produto, que é a maior eficácia comprovada até hoje do mercado, de 98,7% de eficácia. Então, falando lá do minoxidil, por exemplo, que era na média ali de 50%, nós trouxemos 98,7% de eficácia comprovada cientificamente. Como assim comprovada cientificamente? Como que funcionam esses testes de eficácia? Para você notificar um produto na Anvisa, para você registrar esse produto na Anvisa, antes da Anvisa aprovar, ela pede para você um teste comprovando isso. E esses testes eles são feitos em laboratórios homologados pela Anvisa. Então, nós formulamos um produto, enviamos isso para um laboratório homologado pela Anvisa e são realizados testes em seres humanos mesmo, né? Então, homens de 18 a 70 anos, é enviado todos os produtos para eles, sem rótulos, para não ter influência de marca, nada, nenhum tipo de informação. E no final, esses homens eles fazem toda essa pesquisa e entregam o resultado e a gente recebe todo o estudo. E é isso que a gente consegue entregar para você. Qual foi o estudo e o que a gente conseguiu? O teste ele foi feito em homens de 18 a 70 anos de idade por 28 dias, todos os dias uma aplicação. Nós temos no produto uma bula que explica todos esses testes. Foram feitos 8 testes. Crescimento de barba, preenchimento de falha, se tem oleosidade, se gera oleosidade ou não, se gera acne ou não, se melhora a hidratação do fio, se melhora a hidratação da pele e se tem algum efeito colateral. Então são vários testes que foram feitos. Vou adiantar aqui para você, na bula tem todo esse teste. O primeiro teste, efeito de crescimento de barba, a gente conseguiu lá com 100%, preenchimento de falha 90%, 100% sentiu que hidratou realmente o fio, que hidratou a pele, 100% colocou que não teve nenhum efeito, um efeito adverso ali, uma reação adversa, nenhum efeito colateral no produto e que também não promoveu nenhum tipo de acne e combateu a oleosidade da pele. Então nós alcançamos ali com a soma de todos esses testes 98,7%. Tá? O que isso significa? Que 98,7% dos usuários desse produto verão resultado. Irão ver ali o crescimento, o estímulo de crescimento de barba, vai encorpar o fio, vai fortalecer o fio. E como utilizar o fator de crescimento? Bom, é muito simples. Utilizando o fator diariamente, isso vale, tem que falar disso. Você precisa utilizar diariamente, é um tratamento que nós temos que fazer aí com você. Então a gente precisa dessa sua colaboração para você preencher uma falha, para ter o estímulo no crescimento de novos fios, aumentar a velocidade do fio, para você ter mais barba, criar mais volume, nascer ali novos fios. Então precisa desse compromisso com o tratamento. Então nós trazemos aqui um frasco de 30 ml. A indicação de uso é de 1 ml, mas você pode sim utilizar 2 ml. 3 ml já não é mais necessário, então 2 aplicações ao dia você vai alcançar o máximo de eficácia e performance do produto. Então é muito simples. Tirou a tampinha do produto, você vai, a gente chama de pump, tá? Cada aplicação que você faz. Você vai fazer 4 aplicações para você ter ali na média de 1 ml do produto. Então ele vem nessa base em gel, que a própria temperatura da sua pele já vai deixar ela bem líquida, facilitando a aplicação e melhorando a espalhabilidade do produto. Então você pode, no caso aqui da minha barba, eu posso aplicar diretamente, tá? Ou mesmo eu aplico diretamente na ponta do dedo e vou aplicando o produto em formas circulares aqui até que eu tenha e sinta toda a absorção do produto. Como eu posso fazer essas 2 aplicações ao dia? Primeiro, você acordou, levantou, tomou um banho, os poros estão abertos ali se você tomar um banho morno principalmente, você pode secou a pele, você faz a aplicação do fator de crescimento. E lá no final do dia,
você pode também, antes de dormir, fazer a aplicação do fator de crescimento. Tá? Então, essas são as duas indicações aí nos horários e os períodos de uso para o produto, para você ter uma melhor performance e desempenho do produto na pele e no folículo. Uma pergunta muito comum que a gente recebe aí dos consumidores de tônicos e fatores de crescimento do mercado é se, mesmo utilizando um fator de crescimento, se você precisa ou se pode utilizar um balme, um shampoo para barba ou algum outro produto para cuidado diário do fio. Precisa e deve, inclusive. Então, se você quer deixar uma barba crescer, você tem que cuidar dela. Então, começa cuidando desde o primeiro centímetro do fio. Então, utilizando o fator de crescimento, você precisa também cuidar e usar um shampoo específico para a barba, aplicar um balme para hidratar esse fio e um óleo para ele selar esse fio e manter os ativos de hidratação ali. Uma barba média, já longa, a gente já indica o uso do condicionador, indica o uso do modelador para você conseguir alinhar a sua barba. Então precisa sim. E como utilizar esses produtos sem ter uma interferência no fator de crescimento? O primeiro, é muito fácil, ó, o primeiro produto a ser aplicado na sua pele precisa necessariamente ser o fator de crescimento. Então, quer utilizar um balme? Não tem problema. Mas antes, usou lá o shampoo, tomou banho, saiu, secou toda a pele, faz a aplicação do fator de crescimento na pele, espera secar ali na média de 5 a 10 minutos o produto e aí sim você pode entrar com o balme, o modelador e o óleo em seguida, tá bom? Mas sempre priorizar a primeira aplicação do fator. Caso você não faça isso, o outro produto que você aplicar, por exemplo, um balme na sua pele, ele já vai ter formado uma camada de hidratação. Isso vai dificultar a absorção do fator de crescimento. Muita gente também pergunta se, assim, eu já tenho barba, mas eu quero aumentar o volume de barba. Eu posso utilizar esse produto? Sim, pode e deve utilizar ele, por tudo que eu já expliquei. Você vai ter um aumento da espessura do fio, ele vai fortalecer o fio que você já tem, vai deixar esse fio muito mais saudável e vai sim estimular o crescimento. Ele vai aumentar, ele vai melhorar a velocidade de crescimento da minha barba, eu estou deixando ela crescer, eu preciso de mais velocidade. Sim, porque ele vai trabalhar no folículo. Então, se você tiver alguns folículos que estão nessa fase catágena, que diminui a velocidade de crescimento, se você tem muitos folículos na fase telógena, que ele já não tem essa síntese proteica com muita eficiência, esse produto ele vai tornar isso possível, aumentando ali, acelerando o crescimento de alguns fios na sua barba. E se você tem falhas, você também aplica esse produto nas falhas, ele vai fazer também o preenchimento de falhas com 98,7% de eficácia.